Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, temos a oportunidade de estudar, aprofundar um pouco mais os ensinamentos e elevar o nosso espírito, elevar a nossa mente para pensamentos cada vez mais iluminados, cada vez melhores, cada vez mais elevados. E para começarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 138. É a oração para conscientizar o grande rio da vida interior. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver, seja aqui presente, seja você de casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode fechar os olhos, fazer posição de oração ou uma posição confortável para que nós possamos nos concentrar e elevar o pensamento ainda mais. Vamos lá então? Oração para conscientizar o grande rio da vida interior, página 138. Deus não possui forma, mas apresenta-se sob infinitas formas. Deus nada possui, mas é a fonte inesgotável de tudo o que é bom. Quando ele se manifesta no mundo fenomênico, aparece em forma de crescimento infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, progresso infinito e torna-se fartura cada vez maior. O ser humano que nasce alojando no seu interior a natureza divina como suprema autorrealização de Deus, cresce constantemente e infinitamente, expande-se constante e infinitamente, desenvolve-se constantemente e infinitamente, progride constante e infinitamente e jamais para. Sou aquele que, orientado pela sabedoria infinita que desce dos céus como inspiração, sempre progride, cresce e se desenvolve, tornando-se cada vez mais próspero. Nada poderá impedir o meu progresso, o meu desenvolvimento e o meu crescimento, pois estou sob o controle dos princípios do progresso infinito e sob a proteção do infinito amor e da infinita harmonia de Deus. Assim como as ondas avançam do vasto alto mar para a praia, a minha vida palpita forte e incessantemente, recebendo a pulsação que vem do oceano da grande vida. O oceano da grande vida é justamente a fonte da minha força vital. E por isso jamais envelheço, jamais me canso, avanço, progrido e cresço, sempre cheio de vitalidade. A vida infinita aloja-se no meu interior e me revigora de dentro, fazendo-me progredir em todos os sentidos. O imenso rio da vida flui do meu interior, donde está sempre a nascer nova força vital, inesgotavelmente. A corrente do meu rio da vida origina-se da elevada e pura montanha sagrada da grande vida, e irriga a minha cidade da vida. Ela é água de amor, sabedoria e vitalidade. Quem conscientiza essa corrente jamais há de envelhecer, jamais há de se cansar e sempre recebe nova vitalidade. Juntamente com Deus, sou um ser sempre novo. Sendo Deus sempre novo, também sou sempre novo. O passado de tristezas e sofrimentos já se foi, e o que já passou não existe mais. Sem segurar na mente os sofrimentos que já não existem, sigo firmemente em direção à luz. Neste momento, conscientizo a existência do ser infinito dentro de mim. Conscientizo no meu interior a presença de Deus, que é progresso infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, força infinita e saúde infinita. Agradeço profundamente a Deus por ter me revelado esta magnífica verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra exatamente que as características que Deus manifesta na vida são exatamente as mesmas características que eu também carrego. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma imensa alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nos canais do YouTube, tanto da Seichoner do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito, muito, muito obrigado. Recebo esse amor e esse carinho, retribuo em forma de boas vibrações, abençoando a vocês e todos os seus familiares. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presencialmente na Regional DF Brasília, que fica entre as quadras 403 e 404 Sul
do Plano Piloto, meu muito obrigado a todos vocês. A você que está de casa assistindo em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. A você que está acompanhando aí no Canadá, nos Estados Unidos, que está acompanhando aqui nos países da América do Sul, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, muitíssimo obrigado. Argentina, todo mundo, Peru, que eu não tenho esquecido de ninguém, mas muitíssimo obrigado a todos vocês. Recebam um abraço caloroso que nós aqui do Brasil estamos enviando boas vibrações para todos os cantos do nosso amado planeta. Meu muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar essa palestra para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão revigorante. Lembrando que quando você dá ênfase ao vídeo, ele ganha destaque, o próprio algoritmo, ele faz o trabalho de divulgar a palestra para outras pessoas, então é muito importante a sua mensagem, o seu compartilhamento e o seu joinha. Meu muito obrigado. Quero agradecer também a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que nós estivéssemos aqui mais uma segunda-feira para gravar, para estar aqui na palestra e podermos cada vez mais levar essa palavra de luz, essa palavra de esperança, essa palavra revigorante às pessoas. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Hoje nós temos um tema maravilhoso, é um tema muitíssimo importante e necessário ser trabalhado. Primeiro ponto que eu quero falar, não vamos esgotar o assunto, por óbvio, nós temos diversas maneiras de trabalhar o crescimento humano, a manifestação da capacidade, então são várias as formas, então por óbvio nós não vamos esgotar, nós vamos ir por uma linha que eu reputo muito importante e que trabalharemos os pontos que conseguirmos dentro do nosso limitado tempo, então não tem como nós abarcarmos tudo, então é óbvio que tem outras formas ou outros pontos que nós poderíamos também trazer, mas que em razão do tempo não vai poder ser falado, ou pelo menos não aprofundado. E a bibliografia que nós vamos usar, e esse é um ponto importante, vai ser esse livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita. Esse livro, eu reputo ele extremamente importante, muito importante. É um dos livros que eu acho que é de leitura obrigatória. Por quê? Porque nos ensina a extrair de dentro de nós toda a potencialidade que nós temos. Então, o que acontece? Nós vamos falar hoje exatamente sobre vencer o complexo de inferioridade. Então, vença o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade é vamos dizer assim, um trauma mental que a gente carrega que não nos permite que manifestemos tudo o que nós somos capazes. Então, todos nós carregamos complexos, todos nós. Quanto mais esses complexos se acumulam, mais a gente fica travado, mais medo a gente tem e menos a gente consegue exteriorizar daquilo que nós somos capazes, daquilo que nós temos condição de realizar. Todas as pessoas possuem talentos, mas por que nem todo mundo manifesta talento? Exatamente porque muitos têm o seu talento encoberto por complexos que vão sendo sedimentados. Então esse livro ele ensina a como nós podemos trabalhar para eliminar o complexo de inferioridade. E por que eu reputo ele importantíssimo? Porque um dos meus maiores problemas na minha vida foi o complexo de inferioridade. Então eu tive muito trabalho com a questão do complexo de inferioridade, por vários motivos. Eu até brinco que na minha adolescência, aqui tem o quê? Uns 5 anos só que passou, o que acontece? Na minha adolescência, eu tinha tanto complexo que eu tinha complexo do tanto de complexo que eu tinha. Porque eu carregava, era um caminhão de complexo, porque eu achava que nada dava certo. Então, apesar de ser uma pessoa que sonhava muito, nunca imaginei que eu tivesse força para realizar os meus sonhos. Por quê? Porque eu carregava profundos complexos de inferioridade. E trabalhá-los é fundamental. E temos que aprender a trabalhá-los de uma maneira correta para não reforçá-los. Então a gente precisa entender, a gente precisa compreender isso daí para que a gente possa saber realmente como eliminá-los, como poder a gente manifestar a nossa força infinita. Observando bem um aspecto, e isso é importante falar. A complexidade humana, a variação de capacidades humanas, de manifestações humanas,
ela pode ser trabalhada em várias áreas, gente, várias áreas. Então, não só na questão da espiritualidade, mas também você pode ter trabalhos na parte clínica, gente. Então, o que eu vou falar aqui não substitui ou mesmo não exclui trabalhos também sendo feitos por profissionais da área. O que nós precisamos entender é que o trabalho do ser humano, ele é de forma completa, ele é de forma abrangente. Por quê? Espiritualidade não anda dissociado da ciência, eles andam juntos, e é isso que faz a beleza. O ensinamento verdadeiro é um ensinamento que ele é completado, ele faz um todo de lógica. Então, às vezes, você sentar e conversar com um psicólogo te ajuda e muito a entender aqueles pontos que precisam ser trabalhados. Então, o que eu preciso, é importante falar isso, porque algumas pessoas colocam aquele negócio, não, a religiosidade, ela é sagrada e supera tudo. A religiosidade, ela trabalha um âmago. Se você souber trabalhá-la, realmente você vai poder eliminar muitas coisas. Mas há algumas situações em que uma ajuda é muito bem-vinda. Então, não precisamos ter medo disso. Isso é importante porque o que eu vou falar aqui vai te mostrar o caminho pelo qual você vai percorrer. Se você souber percorrer esse caminho, se você tiver ajuda para percorrê-lo, você vai ver como você vai dar verdadeiras transformações na sua vida, você vai ver como você vai eliminar. E um detalhe que é interessante, muitas pessoas acham que complexo de inferioridade é algo relacionado ao adolescente. Ah, eu já tenho tantos anos, eu não tenho mais complexo. A coisa mais impressionante, quando nós conversamos com a pessoa e nós lidamos, é perceber o quanto que nós temos sentimentos infantis, não trabalhados dentro de nós, que se manifestam na fase adulta. Eu falo, por exemplo, quando eu saí de casa, arrumei meu emprego, meu primeiro salário, o que eu fui comprar? Danoninho e sucrilhos, porque eram as coisas que eu não comia em casa. Porque eu tenho 3 irmãos, lá em casa era pancadaria, a bandeja de Danoninho demorava para acabar em torno de 2 a 3 segundos, os sucrilhos era disputado na faca. Então, quando eu terminei, eu falei, eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu fui alimentar aquilo que eu não tinha quando criança. Eram sentimentos que estavam guardados dentro de mim, que a gente não percebe. Por exemplo, quem é pai novo não pode entrar em loja de brinquedo, porque quer dar tudo para o filho. Todos aqueles brinquedos que você não teve quando criança, você quer dar para o teu filho. E às vezes seu filho só quer um embrulho. Está nem aí para o brinquedo, ele vai brincar com a caixa. Você compra um brinquedo, ele tira o brinquedo e fica com a caixa brincando. Você fala, pô, era tão mais barato, velho. Passava no mercado, pegava uma caixa ali que ele já estava feliz. Por que isso? São coisas que nós guardamos dentro de nós que precisam ser trabalhadas. E esse não trabalho dos sentimentos é que vai gerando consequências e vai gerando aquilo que depois nós vamos ter que aprender a lidar quando adultos. Então, é necessário falar isso. Então, nós vamos trabalhar o lado da questão do complexo na visão espiritual do ser humano. E é importante, a pessoa que não trabalha a questão do espiritual, ela fica faltando alguma coisa. Ah, eu não acredito em religião, eu não acredito em nada, não tem o menor problema. Mas você vai ser obrigado a trabalhar alguma coisa que é invisível. Se você não trabalhar o seu melhoramento, que não pode ser medido, você não tem como realmente fazer transformações. Eu tenho colegas meus que falam, não trabalho espiritualidade. Esses estão sempre no remédio. Por quê? Porque para dar conta dos baques que nós temos na vida, ou você cria preparo espiritual, ou você vai ter que ter preparo na dosagem do remédio. Por quê? Porque vem forte, gente, e a gente precisa ter preparo. Uma coisa é fato, todo mundo tem problema, não é verdade? Todo mundo passa por situação, e o mais incrível, ninguém tem educação perfeita. As pessoas falam, nossa, eu queria ter educação de fulano. Não, fulano teve a educação adequada para ele, mas talvez você lá não fosse ser tão adequado. Então, nós crescemos não na onde nós queremos, nós crescemos aonde nós tivemos que crescer, porque é lá que vai proporcionar um ambiente adequado para o crescimento espiritual. Mas para a gente começar, deixa eu trazer aqui o quadro. Olha só que interessante. Vocês já devem ter conhecido pessoas extremamente talentosas que não conseguiram ir para frente. Vocês conhecem? Vocês conhecem? De repente, preletor, sou eu. Vocês conhecem pessoas que são extremamente talentosas e não conseguiram manifestar? A vida parece que não andou. E tem, de repente, aquela pessoa que na escola era conhecida como burrão,
e que a pessoa não vai dar nada, e de repente quando você vê aquela pessoa desenvolve algo fantástico na vida. Olha que interessante, não é necessariamente o talento que vai fazer a pessoa avançar, não é necessariamente o talento. O fato da pessoa ter talento já é algo maravilhoso, mas não necessariamente vai fazer dela uma pessoa que vai desbravar ou vai cumprir a sua missão de vida se ela não tiver algo muito importante, que é chamada autoestima. Autoestima é como você se enxerga. Como você se enxerga. A autoestima, ela é muito importante porque é a maneira como nós nos enxergamos. E aí a gente entra num dilema. Eu preciso me enxergar bem, mas a gente fica entre me enxergar adequadamente ou me enxergar distorcidamente. E esse ponto é que a gente vai sempre no dilema. Quando nós trabalhamos o sentimento da humildade, em regra, a humildade, ela trabalha a gente a se ver menor do que nós realmente somos. Nossa, você é bom. Não, não sou não, sabe? Eu sou, dá para o gasto. A humildade nos ensina a trabalhar assim. A humildade nos ensina a trabalhar assim. A humildade comum, que as pessoas falam na rua. A humildade comum. E a arrogância nos ensina a supervalorizar. Eu não sou nada, mas eu me acho tudo. Então, a arrogância e a humildade ficam num trabalho para nós construirmos a nossa autoestima. Se nós recebemos muitos elogios, a gente tende a ficar com a mente mais arrogante. Se nós não recebemos muitos elogios, a gente tende a ter uma mente um pouco mais humilde. Então, por exemplo, se você nunca é elogiado na sua beleza, você começa a criar uma autoimagem de que eu não sou bonito. É assim que funciona, não é, gente? É assim, gente? Porque até onde eu vi, sempre foi mais ou menos assim. Você chega no local, por exemplo, você chega no local, aí a pessoa vira assim para o teu colega e fala assim, nossa, teu amigo é um gato. E eu? Você é simpático. Então você fala assim, cara, então, na simpatia a autoestima vai, na beleza fica. Isso acontece, a gente vai jogar um futebol, a gente vai brincar, a gente vai jogar um jogo. Dependendo do nosso desempenho, seremos elogiados ou não. Só que tem um detalhe, quando é que nós construímos a base do nosso pensamento de autopercepção? Quando é que é construído? Na fase adulta? Não. Em que fase? Infantil. É quando criança e começamos a nos enxergar como seres autônomos e seres separados dos pais, porque a criança pequena, ela acha que faz parte do pai. Tanto que quando a criança pequena levanta e está descansada, ela não acha, ela não sabe o que é pai cansado. A criança levanta, você está um caco dormindo, o que a criança faz na sua cara? Ela olha e grita, papai! Aí você acorda assim, eu estou dormindo, mas eu não. Porque a criança, ela acha que ela e o pai são um só, pai e a mãe. Então o que acontece? Quando a criança vai gerando um desenvolvimento e ela começa a se imaginar fora da zona de existência dos pais, ela começa a se definir. Só que ela começa a se definir numa época que ela está pronta? Não. Ela começa a se definir numa época que ela está em desenvolvimento. Desenvolvimento. E nessa época, ela começa a pegar aquilo que ela não tem ou ainda não manifesta e começa a desenvolver conceitos, preconceitos que vão sendo alimentados. Aí chega a adolescência. E a adolescência é o momento em que a gente mais força as gravações, em que a gente começa a pegar o disco rígido da nossa mente e começamos a imprimir todos aqueles pensamentos. E, em regra, na adolescência, são onde nós construímos muito do que nós carregamos na fase adulta. Ser adulto hoje em dia não é ser uma pessoa equilibrada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ser adulto é você saber guardar muito bem seus traumas. Ser adulto é você saber levantar o tapete da sua mente e esconder os teus traumas. Meus traumas ficarão só para a minha família. Para as pessoas da rua, eu só mostrarei o que eu tenho de bom. Então, hoje em dia, esse é o conceito de adulto. Só que, na verdade, o que o adulto é? É quando você tem melhores condições
de ir trabalhando aquilo que precisava ser trabalhado. Você tem melhores condições de fazer aquilo que precisa, corrigir aquilo, de resolver aqueles problemas que você já carrega há muitos anos. Há muitos anos. E essa que é a primeira falha das pessoas. Quando chegamos na fase em que nós estamos passando pela adolescência e entrando na fase adulta, a gente começa a achar que tudo do mundo exterior é que vai resolver os nossos problemas. Eu tenho um problema muito sério de autoestima. Eu não me vejo como uma pessoa capaz. Então, se eu arrumar um bom emprego, eu vou me sentir uma pessoa capaz. E ela vai atrás do autoemprego para encontrar no emprego a realização. É nisso que ela vai encontrar a realização? Não. Aí nós temos profissionais extremamente capacitados e frustrados. Por quê? Não se autorrealizam. Por quê? Porque não é o emprego que vai falar quem é você. O emprego vai falar onde você chegou, mas ele não vai falar quem é você. Ele não vai falar quem é você. Aí a pessoa fala, não, se eu estou com um problema relacionado à beleza, então eu vou procurar nas outras pessoas o reconhecimento. Aí começa na busca de ter nos outros o ok, você realmente é uma pessoa grandiosa. Então, vai buscar ou nos relacionamentos, ou hoje em dia na imagem, na venda. Então, quantas pessoas hoje em dia querem ter uma vida feliz e mostram para as pessoas uma vida feliz, mas que não necessariamente é a vida que ela realmente tem. É que eu falo, a gente entra nas redes sociais, a gente para pensar, só a gente está trabalhando, está todo mundo viajando. Todo mundo está malhado, viajando e comendo umas coisas bem legais. Só você que está trabalhando, fora de forma e comendo miojo. Só. Então, se você abrir agora qualquer rede, você vai falar assim, caramba, todo mundo fala línguas, aí você fala, caramba, só eu que não falo, gente. Porque todo mundo manja tudo. Por quê? As pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. Ninguém vai para a rede para mostrar, gente, deixa eu mostrar a zona do meu quarto. É assim que é meu quarto todo dia. Ninguém vai. Porque as pessoas querem mostrar o que é o melhor. E por que ela quer mostrar o que é melhor? Porque ou ela precisa do reconhecimento, ou ela quer mostrar que a vida dela é feliz. Ah, quer dizer que todo mundo que posta... Não, não é isso. Mas a grande maioria tem esse traço. Tanto que hoje em dia nós temos distúrbios mentais decorrentes do problema da não aceitação nas redes. A pessoa não é aceita nas redes, ela gera transtornos decorrentes da não identificação ou do não resultado do que ela tem. Então a pessoa perde seguidores, ela começa a sofrer. Ela começa a sofrer, porque as pessoas não acreditam mais no modelo que eu vendo. Então as pessoas estão vendendo modelos de felicidade baseados em crenças, muitas vezes equivocadas. Equivocadas. Se você viajar toda semana, você vai ser feliz. Não vai, gente. Quem pega aeroporto sabe que não é felicidade. Aeroporto é sinônimo de estresse. É estresse, porque você tem horário para chegar, você tem mala, tem um monte de coisa. Aí você bota aquelas coisas toda caprichadas, você compra aquela mala novinha lá, você vai lá na loja, divide a mala em 10 vezes, porque a mala é chique demais, é toda bonita. Você bota para despachar, quando te entregam outra coisa, porque sua mala está toda arrebentada, vem sem roda. Quando você vai ver, extravia a mala, chega molhada. Aí você chega assim, não, vou viajar com a mala de bordo. Na hora que chega na porta, Senhor, todas as malas terão que ser despachadas, o avião está lotado. Aí você entra no avião, está tudo vazio, aí você fala, meu Deus do céu. Então o que acontece? Quem viaja muito, quando fala que não vai viajar, ele fala assim, graças a Deus. Por quê? Porque vem de uma rotina que para o aeroporto é sempre alegria. Você, eu vou para o aeroporto, gente. Você pega o Uber, 6 horas da tarde, num dia de chuva aqui em Brasília, eu vou para o aeroporto. Filho, vai de helicóptero. Porque o trânsito que você vai pegar, meu amigo, você já vai chegar estressado lá. Então, ou seja, vendem coisas assim, é que nem aquele negócio. Você já viram aquelas cenas que a família, aparece a família, todo mundo sentado numa grama de um parque, e todo mundo correndo naquele sol e brincando? Gente, ninguém faz isso. Você sentar na grama, coça. Formiga que vai dar. Aí aqueles meninos correndo com aquela roupa limpa, a primeira coisa que você vai falar, não corre, filho, a roupa, menino. Vai sujar a roupa, não faz isso. Então, assim, eles vendem mais que nem nós consumimos, gente. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, sabe? Você chega naquele café da manhã, assim, aquele café da manhã posto, assim, lindo, assim, 3 tipos de suco, aquelas frutas todas cortadas. A pergunta é, quem é que cortou a fruta? Você tem que descascar, velho. Você tem que pegar um mamão, cara, dá uma preguiça. Como é que você toma café da manhã? Junta o que você tem, come rapidinho e sai. Então, ou seja, vão vendendo imagens que é a que nós queremos consumir. Venda de carro. Você já viu como é que é venda de carro, gente?
Aparece o carro na cidade sem trânsito. Que cidade é essa que não tem trânsito? Que a pessoa acelera aí, faça assim na câmera. Qual é a cidade que não tem carro? Para mim, quer fazer uma propaganda de carro, você pega no meio de PTG, velho, 8 horas assim, velho, aquele trânsito, e a pessoa feliz dentro do carro. Ah, então esse carro deve ser bom, porque a pessoa está feliz dentro do trânsito. Então, ou seja, vendem imagens daquilo que não são. E nós entramos nessa onda, adquirimos isso, fazemos aquilo e observamos que nós não colhemos a felicidade. Por quê? A felicidade não é um estado de ter, a felicidade é um estado de ser. É uma percepção, é uma percepção. E para que nós possamos construir isso, a base é construir uma autoestima. E olha que interessante o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Página 25, você é dono de potencialidade infinita. Ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, todo mundo igual, imagina todo mundo igual. Você tem o mesmo talento, você tem as mesmas condições, você tem as mesmas características. O sucesso e a felicidade de cada um dependeriam do seu grau de autoconfiança. Dependeriam do seu grau de autoconfiança. Muitas pessoas não a têm, mesmo possuindo grandes talentos. Devido a isso, estão sempre retraídas e acabam passando a vida em vão, sem nada realizar, sem poder revelar seu grande talento. A autoconfiança é como a força que impulsiona o navio. Mesmo que esteja carregado de tesouro, se não houver uma força que o propulsione, o navio ficará parado e não poderá fazer a carga preciosa chegar ao seu destino. A autoconfiança é uma força mental, é a energia motriz que serve para manifestar as maravilhas que há no nosso interior. Como filho de Deus, você tem dentro de si algo maravilhoso, que, no entanto, de nada servirá enquanto não puder ser revelado. Olha que coisa fantástica. A autoconfiança não é apenas a maneira como a gente se enxerga. Ah, aquele fulano é autoconfiante, ele acredita nele. A autoconfiança é uma força mental motriz. Então, o primeiro ponto que a gente vai aprender hoje, que é importantíssimo. A autoconfiança é força. A autoconfiança é uma força motriz. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele usa uma analogia fantástica. Você é um navio cheio de tesouros. Você é um navio abarrotado de grandes coisas, de maravilhas dentro de você. Você é um navio que tem infinitos tesouros. Só que você só vai conseguir levar esses tesouros para o porto da sua vida, da realização, se o navio começar a se movimentar. E o que precisa fazer para o navio se movimentar? Gerar força na hélice. E o que é a força na hélice no ser humano? É a autoconfiança. A gente só age se nós tivermos autoconfiança. A gente só age se nós tivermos autoconfiança. Por isso que é tão importante o trabalho da construção da autoconfiança. E a autoconfiança, ela tem que ser trabalhada verdadeiramente, porque senão você vai ficar na falsa humildade ou na ilusão da arrogância. Tem pessoas que têm muita vontade, mas por não saber trabalhar a autoconfiança, gasta sua energia de forma equivocada. E tem outras que exatamente por saber trabalhar sua autoconfiança, mesmo tendo um barquinho pequenininho, consegue mostrar muito mais tesouros do que aquele que tem um Titanic de coisas boas dentro de si, mas não consegue levar ao local desejado. Então, a autoconfiança ela tem que ser trabalhada. Olha que interessante, trabalhada. Por que nós, meros mortais, temos a impressão de que as pessoas que se destacam por ser bonitas, famosas e ricas são felizes? Olha que interessante. Por que a gente tem essa visão? Se chegar aqui uma mulher, vamos pegar aqui a Gal Gadot, Mulher Maravilha. Chegar aqui ela fala assim, nossa, eu sinto que eu não sou, eu acho que eu não consigo ser feliz. Algumas pessoas vão ter vontade de dar uma cadeirada nela. Como é que você fala que você não vai ser feliz? Além de ser bonita, talentosa, você ainda é Mulher Maravilha. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque na nossa cabeça nós temos a ideia de que quem tem beleza, status e dinheiro tem autoconfiança. Porque nós pensamos, como eu sou feio, pobre e burro, então eu não tenho autoconfiança. É assim que a gente enxerga o mundo. Por isso que vem muita inveja daquelas pessoas que se destacam por belezas e talentos naturais.
Pô, a pessoa nasceu bem, cara, então a pessoa tem autoconfiança. E quando você vai conversar com as pessoas, você observa que a pessoa bonita, ela também tem complexo de inferioridade. Ela também tem desvios na autoconfiança. Ela também tem traços que fazem com que ela se sinta diminuída. Tem pessoas, gente, que têm verdadeiro pânico e são artistas. Como é que conseguiu isso? É porque o que acontece? A autoconfiança não é só a visão que você tem da pessoa. A autoconfiança é uma força. Muitas vezes a pessoa ela tem muita timidez, mas ela consegue avançar porque nela foi desenvolvida a autoconfiança. Foi assim que eu venci a timidez de falar em público. Eu não falava em público. Eu tinha verdadeiro pânico de falar em público. Da onde que veio o desenvolvimento de uma capacidade de trabalhar públicos diferentes, em diversos ambientes, de forma assim que você consiga crescer? Isso não quer dizer que todo lugar que eu chego eu consigo falar maravilhosamente bem, mas já tenho uma capacidade de fazer isso de uma maneira que não trave. Como? Construindo autoconfiança. Como é que foi feito isso? Uma força gerada dentro de mim. Na escola, na minha adolescência, quando os professores iam perguntar as questões, eu derrubava o lápis e a borracha para ficar procurando para o professor não me achar. Mas eles sempre me achavam. Eles falavam assim, João, vem aqui na frente perguntar. Aí eu chegava na frente e eu ficava não saía, falava baixo, eu não conseguia. Então eu precisava desenvolver uma capacidade de me expressar. Quem diria? Acabei caindo numa profissão que eu tenho que me expressar o tempo inteiro. E expressar de uma maneira que não agrada. O que é mais difícil ainda. Porque eu sei que quase ninguém que passa pela minha vida, na minha área trabalhista, na minha área do trabalho, sai plenamente satisfeito com o que eu faço. Então, o que acontece? Essa capacidade foi sendo desenvolvida. Ela não caiu do céu, não foi um dom que eu nasci. E por que ela pode ser desenvolvida? Porque foi construído dentro de mim uma força motriz que me levou a isso. Eu lembro de umas cenas, que foi uma das cenas, já contei essa história, mas eu gosto de contar porque ela me marcou muito, ela selou um profundo complexo de inferioridade dentro de mim e eu tive que trabalhar para retirá-lo e foi muito engraçado. Eu devia ter uns 11 anos de idade mais ou menos, 11 não, acho que uns 13 mais ou menos, e tinha aquelas paixões da sala de aula, aquelas meninas que você fica apaixonado, e toda vez que ela entrava em câmera lenta. Quando ela entrava na sala, os cabelos mexiam, aquela coisa assim. Ela entrava em câmera lenta e ela sempre sentava do outro lado da sala. Um dia ela chegou atrasada e quando ela entrou, novamente, câmera lenta, os cabelos pretos assim, balançando. E eu, assim, apaixonado, olhando para ela, ela sentou ao meu lado. Na hora que ela sentou ao meu lado, meu coração disparou. Eu falei, gente, ela está do meu lado, eu vou ter chance de falar com ela, mas vou falar o quê, né? De repente ela virou para mim e falou assim, menino, abre a persiana. A persiana estava fechada, abre a persiana. Na hora que ela falou isso, eu pensei, menino, ela sabe que eu existo. Aí meu coração disparou, eu fiquei mais emocionado. Aí eu segurei na cordinha da persiana, olhei para ela e pensei, agora eu tenho que falar aquela frase que vai dar aquele efeito, e ela vai ficar encantada e ela vai me reparar. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E fiquei pensando, eu olhando para ela olhando para mim, e eu parado, segurando a persiana, olhando para ela olhando para mim, eu parado, ela olhando para mim, eu olhando para ela, daqui a pouco ela parou, você é retardado? Aí porque eu não consegui falar nada, eu travei, aí eu abri a cortina assim toda e fiquei cabisbaixo. E a partir daquele momento, aumentou ainda mais a minha dificuldade de me expressar, porque sempre vinham, você é retardado? Você tem problema, cara, você não consegue se expressar. E aí você começa a acreditar que são nas coisas, aí vem as pessoas e falam assim, não, quando a gente bebe, a gente consegue ser despachado. Eu falei, mas será que todo mundo tem que ser bêbado para conseguir falar as coisas na vida, velho? Eu vou ter uma conversa séria com meu filho, peraí, rapidinho, deixa eu tomar aqui um goró, vem cá, filho, que agora eu vou falar com você. Então, assim, será que só dessa forma, aí dentro dos ensinamentos da Seitonoi, eu fui aprendendo que, não, você tem meios naturais de desenvolver isso. Você não precisa de estímulos fora de você, ou você não precisa buscar estímulos exteriores ao seu interior para trabalhar isso daí. Aí dentro da Seitonoi começaram a me dar oportunidades de falar na frente das pessoas. E eu comecei a treinar. Nesse treino, eu comecei a perceber aquilo que eu errava e aquilo que eu acertava. Dentro daquilo que eu acertava, eu começava a reforçar em mim aquilo que dava certo. Até o ponto em que eu comecei a falar
e receber elogios. E na hora que eu comecei a receber elogios, eu comecei a acreditar. E na hora que eu acreditei, associado à força que já estava sendo gravada, a autoestima melhorou, ao ponto de hoje em dia chegar e falar assim, ó, tu vai falar e você vai de improviso. Como é que isso é feito? É todo um trabalho, gente. Não é da noite para o dia, mas é plenamente possível. Primeiro ponto que a gente precisa entender é quem nós somos. Eu volto nesse ponto todas as palestras, porque ela é a base da transformação da vida de qualquer pessoa. Se você não sabe quem é você, como é que você vai manifestar o talento? Por isso que as pessoas ficam perdidas na vida, porque ela fala, eu não tenho talento, é óbvio que você tem, mas eu não sei qual que é porque você ainda não fez a viagem necessária para o seu interior. Só você pode ser você. Já é a prova de que você é especial, porque só você está onde você está. As pessoas quando falam de talentos, de sonhos, elas sempre pensam naquelas coisas assim, de mudar o mundo. E muitas vezes, gente, a nossa missão não é mudar o mundo, é mudar o mundo ao nosso redor. Então, você tem um talento de ser diferente na sua família, você tem um talento de ser diferente com seus amigos, você tem o talento de ser diferente no seu trabalho, você tem um talento de ser diferente para quem está próximo de você, e nós desperdiçamos porque achamos que nada temos, quando você tem e muito. Mas para isso você precisa saber quem é você. A primeira pergunta filosófica que nós precisamos fazer é, por que eu nasci do jeito que eu nasci? Por que eu nasci do jeito que eu nasci? Isso é muito importante, porque vai exatamente ao encontro e de encontro a tudo que você tem sobre você e as visões equivocadas que você também tem de você. Porque nós somos abarrotados de visões erradas sobre a nossa vida. Nós somos abarrotados. A gente pega uma régua e nós colocamos essa régua e começamos a medir tudo da nossa vida a partir dessa régua. E essa régua vai gerando um muro de lamentações. Ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse, ah, se, ah, se, ah, se. E você acaba deixando de crescer, porque normalmente a gente traça as réguas lá em cima. Lá em cima. E a gente esquece de observar o que nós já fizemos na nossa realidade. Na nossa realidade. Algumas pessoas nascem com muito mais dificuldade do que a gente. É óbvio. Porque a vida manifestada, ela não é igual, ela é diferente. E por que ela é diferente? Porque cada um tem uma missão, cada um tem um propósito, cada um tem um porquê. Por que você é filho do seu pai e da sua mãe? Por que eu não nasci filho do Silvio Santos? Agora eu estaria tranquilamente pensando em quantos bilhões eu vou receber de herança. Não, porque não é a minha missão nesta vida estar trabalhando essa área. A minha missão nessa vida é trabalhar outra. Por isso que eu vim, do jeito que eu vim. Tem algumas coisas que aconteceram comigo muito interessantes, muitas oportunidades. Por exemplo, os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, é uma menina e 2 rapazes. Tanto o mais velho quanto o mais novo, ambos têm 1,91 m e eu vim com 1,74 m. Aí eu me perguntava, por que eu vim na versão hatch? Todo mundo veio sedã, só eu que vim hatch, vim pequenininho. E muito pequenininho e muito magrinho. Na minha adolescência, a parte mais grossa da minha perna era o joelho. Aí você vem magricelo, todo assim raquítico. Aí quando você vai enfrentar, e na comparação com os outros, você fala assim, meu Deus, por que eu vim? Aí você começa a botar a culpa onde? No pai e na mãe. Meu pai e minha mãe não capricharam na hora de me fazer. Fizeram meio avacaiado lá, devia estar com pressa. Fizeram meio avacaiado e eu vim assim todo zoado. Os 2 vieram massa pra caramba e eu vim zoado. Aí isso vai gerando complexos. E você começa a acreditar que você não é capaz. Aí você, quando vai amadurecendo a sua visão de mundo, você começa a enxergar, não, é exatamente pela falta que me deu a grande oportunidade de buscar. É exatamente por ter me sentido pequeno, é que eu compreendi que eu tinha capacidade de crescer. E aí começou um trabalho de transformação na minha vida. E não só na minha vida. Qualquer pessoa que começar a fazer isso vai transformar a sua existência. É o quê? Começar a utilizar a força correta.
a força correta, a força mental ideal para se transformar. Então, primeiro ponto, saber quem é você. Se você sabe quem é você, você já começa a descobrir que você tem muito mais para manifestar do que antes você acreditava, do que antes você imaginava. Essa foi a maior descoberta da minha vida. Foi a maior descoberta. Foi quando eu cheguei e comecei a frequentar as reuniões da Seitonê, eu assistia as palestras, achava elas lindas, maravilhosas, adorava, sempre procurando uma namorada, e estava lá achando que uma namorada ia resolver os meus problemas. Quando eu percebi que todos os meus relacionamentos foram extremamente problemáticos, todos. O único que não foi problemático foi exatamente o decorrente do dia que eu resolvi a situação interior. Todos os meus relacionamentos foram problemáticos, porque eles eram baseados em medo, eles eram baseados em traumas, eles eram baseados em complexo. Como é que eu começava um relacionamento? Você vai me fazer feliz. Olha que terror, gente. Você não dá conta de você próprio, você vai carregar mais alguém? Eu chegava para todo mundo e falava assim, ó, você vai me fazer feliz. Aí, todos os relacionamentos foram extremamente fracassados. Eu só acertei o dia que eu mudei. Mas é mudar não da boca para fora, gente. Não é mudança coaching de ser. Agora eu vou falar bonito. Eu aprendi os 4. Não, não. É você falar realmente. Eu sempre pedi namoro às meninas assim. Você vai me fazer feliz, nós vamos namorar. Dava sempre errado. O dia que eu mudei a minha maneira de ver o mundo, eu pedi a minha esposa em namoro assim, eu vou ser feliz e eu quero te convidar para você compartilhar essa felicidade comigo. Outra pegada. Porque a minha visão em relação a ela, não era ela que ia me fazer feliz. Eu ia caminhar pela felicidade e nós íamos usufruí-la juntos. Completamente diferente. Você já tira um peso do tamanho do mundo da pessoa. Você tira um peso do tamanho do mundo. Não. Eu vou ser feliz, porque eu descobri qual é o caminho para ser feliz. E qual é o caminho? É que eu descobri o que havia dentro de mim. E essa descoberta ela é fantástica. Eu sabia intelectualmente ela durante anos, mas eu só consegui caminhar verdadeiramente para ela quando eu comecei a compreender que a vida está dentro de mim. Gente, nós estamos vivos, não estamos? Alguns poucos aqui, né, gente? Estamos vivos ou não, gente? Sim. Gente, os encarnados. Estamos vivos ou não? Sim, ainda está fraco, gente. Estou achando que tem alguns aqui que depois a gente faz uma oração aí. Estamos vivos ou não, gente? Sim, muito obrigado. Essa vida que está dentro de você é o quê? O que é essa vida dentro de você? Nós não paramos para pensar. O que é essa vida que está dentro de você? Olha que interessante. Eu nunca imaginava que cemitério era questão de ordem pública, de saúde pública. Eu falava assim, por que o Estado tem que se intrometer no cemitério? Por que um túmulo é uma concessão estatal, é uma outorga do Estado? Por que isso? Quando a gente vai estudar, a gente descobre que o corpo humano é uma bomba tóxica. Um corpo em decomposição, ele é capaz de estragar e envenenar um raio de 10 quilômetros. Por isso que você enterra. E você sabe por que enterra 7 palmos? Na Idade Média, os cachorros cavavam e tiravam os corpos. Então, eles calcularam tanto que o cachorro não conseguiria cavar, dá 7 palmos. Então, por isso que é enterrado. Porque quando você tirava o corpo de dentro da vala, ele estragava toda a região e aí as pessoas morriam. Cara, viver na Idade Média era o máximo, velho. Expectativa de vida, 33 anos, velho. Era o máximo. Só de você parar para pensar que não tinha papel higiênico, escova de dente, você já imagina como é que era fantástico, gente. Aí tem algumas pessoas que reclamam, minha época é tão ruim. Vamos estudar um pouquinho. No Império Romano, eles escovavam os dentes com gravetos e carvão. Eu não consigo imaginar, velho. O cara sorrindo preto assim. Então, olha só, como é que funcionavam as coisas antigamente. Então, o que acontece? Se enterra porque, na hora que a vida sai do corpo, 24 horas já está entrando em estado avançado de decomposição. O que é isso que segura para que o seu corpo não apodreça, pelo menos não em todos os aspectos, da noite para o dia? O que é que segura isso? É o que nós chamamos de vida. Mas o que é essa vida que organiza? Vocês já pararam para pensar que nesse momento o seu corpo está realizando centenas de milhares, de bilhões de interações físicas e químicas? Troca de ar, está fazendo a digestão, está consertando, é sangue que vai, é neurônio que processa,
é impulso elétrico para todo lugar, tudo ao mesmo tempo. Vocês estão me assistindo, o seu cérebro está a 1000, é impulso chegando, são os ossos trabalhando que gera toda uma interpretação de sons que vai para a sua cabeça. Gente, é uma coisa fantástica. Quem é que coordena isso tudo? A vida. E a gente nunca parou para pensar que é essa vida que está dentro de nós. Por termos uma autoimagem distorcida, a gente acha que isso é comum. Não é, gente. Vocês são o mais fantástico que nós conhecemos do universo. Não existe nada no universo tão fantástico quanto o funcionamento do corpo humano. Não existe. Não existe. E você é esse ser fantástico, habitado por uma vida maravilhosa que coordena isso tudo. Então, começa por aí. A gente já começa a falar assim, caramba, então, há algo grandioso dentro de mim? Sim, na Seichonen nós usamos a linguagem espiritual que nós falamos, que essa vida que está dentro de você faz parte de você. Então, você é filho da vida. E nós podemos colocar a palavra vida igual a palavra Deus. Então, você é filho de Deus. Se Deus é infinito, o infinito está dentro de você, porque Ele é vida. Se Deus é maravilhoso, o maravilhoso está dentro de você, porque você é vida. Estar dentro de você já é o primeiro passo para você saber quem é você. Então, na Seichonen a gente fala, você é filho de Deus. Aí você fala, caramba, eu sou filho de Deus. Agora eu vou trabalhar para pegar essa vida que está dentro de mim e colocá-la para fora. E como é que nós fazemos isso? Criando forças capazes de nos auxiliar a melhorar cada vez mais. Numa analogia rapidinha, deixa eu pegar aqui. Dentro de nós, a nossa mente, ela é extremamente vasta. Extremamente vasta. O nosso consciente, que é isso que vocês estão utilizando agora, que traduz, que pensa, que, sabe, julga, que avalia, ele é responsável somente por 5% da nossa existência. Então, consciente. E olha que o consciente é muita coisa, e ele é só 5%. 95% é o seu subconsciente. E você não tem a menor ideia do que nele foi gravado. Você não tem a menor ideia. Mas uma coisa é fato, boas coisas, ou maioria de coisas boas, normalmente não é o que é gravado. Quer ver um experimento muito legal? Beleza, gente, é um conceito muito relativo. É relativo. A moda hoje em dia, que é bonita, não faz o menor sentido se nós voltarmos a 40 anos atrás. Eu vi outro dia a foto do meu tio, que ele foi casar com um terno xadrez, boca de sino. Eu, quando olhei aquilo, eu falei assim, tio, você não teve vergonha não, tio? Ninguém te xingou não jogaram pedra em você na rua não. Ele falou para mim, na época, aquilo era o charme. Então eu imagino que daqui a alguns anos, meus filhos vão olhar minhas fotos e falar assim, pai, você não tinha vergonha de andar assim não, pai? Coisa ridícula, como é que você saía? Por quê? Porque as coisas vão mudando. Então nós temos época que a beleza é mais esbelta, tem épocas que a beleza é mais cheinha. Por exemplo, minha época de criança, menino bonito era menino gordinho. Então você chegava na casa do tio, abre a boca e enfia um pão, porque menino saudável eram os meninos troncudos. Hoje em dia, você fala assim, não, está com alguma coisa na alimentação. Então tudo é cíclico. Então padrões de beleza se alteram. Padrões de beleza vão se modificando. Então, dependendo da região que você vai, uma coisa é bonita, não necessariamente é a mesma. Só que nós escolhemos alguns padrões e os elegemos como os ideais. E esses padrões, normalmente, eles não são atingíveis. Ou, dificilmente, eles são atingidos para a maioria das pessoas. Então, nós começamos a gerar gravações. Ah, eu não estou nesse padrão, então eu não sou adequado. Então, estou fora. Aí vem níveis de inteligência. Ah, eu queria ser inteligente como Einstein. Cara, não precisa de tanto. Você pode ser só inteligente. Você não precisa revolucionar a física. Você só pode ser bastante inteligente, resolver as coisas. Mas como você está fora do padrão, você acredita que você não é. Eu, aos 19 anos, minha mãe perguntou para mim assim, filho, o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, mãe, não sei. Uma coisa eu tenho certeza, eu não vou querer nunca trabalhar estudando de terno no ar-condicionado. Tudo errado. Hoje em dia eu faço o quê? Terno, estudando no ar-condicionado. É só o que eu faço. É só o que eu faço. Todos os dias. Até nos meus momentos de lazer, às vezes eu estou de terno. Por quê?
Acabou que eu não queria a área do estudo porque eu achava que eu não tinha capacidade de estudar. Eu achava que eu não era capaz. Por quê? Porque eu não sabia como estudar. Na hora que eu aprendi a estudar e descobri que há caminhos muito tranquilos para que você possa aprender a estudar, eu comecei a desenvolver. Na hora que eu comecei a desenvolver, eu tomei gosto. Falei, cara, não é que eu não sou tão abestado? Então dá para a gente crescer, a gente vai se desenvolvendo. Aí começa a abrir o leque. Tanto que os meus colegas de segundo grau, nenhum acredita que eu virei juiz. Eles falam, não é possível, cara. Não você. Por quê? O jovem que se apresentava no segundo grau era avesso aos estudos. Como é que imaginar que vai se tornar um estudante? Uma pessoa voltada a letras, voltada a buscar conhecimento, a estudar. Eu estudo os mais variados assuntos. Então, o que acontece? O que foi isso? Foi a construção e a alteração do que estava gravado aqui dentro. Como é que funciona? Um pensamento vem, ele passa pelo seu consciente e nele gera um julgamento. Esse julgamento é associado a um sentimento e esse sentimento grava fortemente dentro de você. Quer ver um experimento muito simples? Não precisa ninguém me responder. É só você chegar na frente do seu espelho e se você se elogiar, qual é a sua reação? Você chega na frente do seu espelho e fala assim, você é bonito, você é capaz, você pode. Qual é a sua reação? Você vai isso ou você vai rir de você? Não precisa responder, gente. É uma pergunta para você, para te mostrar como é que é a sensação de estar gravado dentro de você. Se chegarem para você agora e falarem assim, ó, você vai fazer tal tarefa, você se levanta e fala, eu vou, ou você fala, lascou? Como é que você reage? Como é que você reage? Isso é importante porque nós começamos a observar que está tudo gravado dentro de nós. Tudo gravado. Então, não só a ideia relacionada a você, mas a própria ideia relacionada à vida. As pessoas que cresceram em ambientes que os relacionamentos não eram saudáveis, cresceu com papai e mamãe brigando, cresceu com papai e mamãe separados, nem cresceu com papai e mamãe, qual é a sensação que gera dentro da pessoa? E isso vai sendo gravado. Minha filha, a gente viajamos, minha filha encontrou uma amiguinha, e essa amiguinha, ela ficou muito amiga dela e ela era adotada. E essa menina conversava assim, de uma maneira muito, assim, ela era uma menina maravilhosa, gente. Eu nunca vi, sabe, uma menina com uma capacidade de expressar tão grande. Minha filha começou a perguntar, porque falou assim, seu papai e sua mamãe. Aí a menina falou assim, eles são meu papai e minha mamãe de coração. Aí minha filha, como assim? Ela não conhecia essa expressão. Aí eu falei, porque a minha filha falou assim, meu papai e minha mamãe também são de coração, eu amo eles. Aí ela foi explicar, não, é que eu sou adotada. Aí minha filha, e como é que é? E a menina começou a explicar. Aí a primeira pergunta que a minha filha fez, como é que é seu pensamento em relação ao seu pai e sua mãe? A ela, eu tenho raiva deles porque, por que eles me abandonaram? Por que eles me abandonaram? Então observa só, ela não é um julgamento, gente, isso é natural a todo mundo, viu? Ela gravou uma ideia dos pais, mas ela não sabe o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu. Somente quando chegar na fase adulta é que ela vai ter condição de entender o que é uma vida de dificuldade, às vezes, em uma situação que não deu opção, senão entregar a alguém. Às vezes é um ato de amor tão grande, porque a pessoa percebe que se ficar com a criança, ela vai destruir a criança. Então ela prefere fazer com que a criança tenha uma outra chance de vida. Às vezes é um ato de amor profundo, gente, e muito difícil, muito difícil. Mas a gente só consegue perceber isso quando nós somos adultos. Quantas vezes eu julguei o meu pai pela educação e quando eu fui educar eu falei, cara, o trem é muito mais difícil do que eu imaginei. Porque a gente acha que é tudo maravilhoso. Ai, meu pai me corrigia assim, que absurdo. Aí quando eu me pego eu estou fazendo igualzinho ao meu pai, igualzinho. Eu falo, caraca, briguei a vida inteira e eu estou fazendo igual. Por quê? Os padrões gravados dentro de mim. Eu critico o meu pai, mas foi a única maneira que eu aprendi. O que eu faço? Igual. A gente critica as pessoas, mas a gente acaba reproduzindo, porque a gente só aprendeu daquela forma. Então, qual é o nosso trabalho? Começar a fazer uma limpeza dentro da nossa mente para retirar aquilo que não nos dá autoconfiança e gravar aquilo que traz confiança. Qual é a melhor maneira de nós começarmos a trabalhar? Treinar. Treinar. Treinar.
Como é que a gente aprende a ser educado? Ou silêncio? Sendo educado com todo mundo. Muitíssimo bem, Marcelo. Sendo educado com todo mundo. Como é que a gente aprende? Gente, é óbvio, mas a gente não para pensar. Como é que a gente aprende a ser educado? Sendo... Para a gente ser educado, a gente não tem que ter um controle sobre as emoções? Você chega na loja, você é mal atendido, qual é a tua vontade? Bater na mulher, quebrar a loja, xingar todo mundo. Essa é que é a vontade. Aí como é que você faz o treino? O sangue ferve, você olha, respira fundo, a mente volta ao normal, aí você volta com aquela elegância e fala, tudo bem, não tem problema. Aí quem olha fala, uau! O que é isso? A autoconfiança que você gerou na capacidade que você tem de dar uma resposta diferente a um estímulo que todo mundo vai igual. Então a gente deixa de ser um ser movido pelos estímulos e a gente passa a ser um ser que constrói, um construtor das reações que você deseja. Eu quero ser uma pessoa alegre. Adivinha o que você tem que fazer? Sorrir. As pessoas querem ser alegres. Aí a pessoa olha e fala assim, você é alegre? Muito. A pessoa quer ser elevada espiritualmente, o que ela tem que fazer? Manifestar amor. Aí a pessoa acha que é só falar, não, porque nós somos lindos, aí todo mundo, uau! Se você não manifestar amor, de nada vale. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não manifestar amor, de nada valem os meus atos, já dizia o apóstolo Paulo. Porque se nós não entendermos que é uma ação, é um movimento, é algo que nos faz, a gente não compreende a transformação. Então, ou seja, eliminar o complexo de inferioridade é uma ação. Primeiro ponto, você vai descobrir quem é você. Primeiro ponto, nós aprendemos, nós somos vida. Segundo ponto, nós precisamos treinar a manifestação disso. Treinar. E terceiro, nós precisamos gravar diferentemente o que está aqui dentro. É diferente. É diferente. É diferente. Então, não importa a área que você esteja vivendo. Não importa. Se você começar a trabalhar isso daqui, você vai começar a fazer diferente. Por quê? Olha que interessante. Na minha experiência com a oratória, falaram para mim, você é filho de Deus, você tem capacidade de falar. Eu? Mas como é que eu vou falar? Aí chegaram para mim e falaram assim, Deus não é tímido. Aí eu, pior que é. Deus não é tímido. Então eu tenho capacidade. Se a vida está em mim, eu tenho capacidade de me manifestar. O que eu vou começar a fazer? Treinar. Na hora que eu comecei a treinar e comecei a aprender a juntar palavras na cabeça e começar a falá-las de uma maneira que pelo menos alguém entenda, você começa a melhorar. Aí a pessoa vira e fala assim, foi legal. Aí eu gravo, consegui. Uma vez eu fui dar palestra num presídio infanto-juvenil. Cheguei no presídio, cheguei lá todo tranquilo, né? Parado assim, a agente penitenciário olhou assim para mim e falou assim, vai ser engolido, os meninos vão acabar com esse cara em 15 minutos. Vão acabar com o cara em 15 minutos. Comecei a palestra, você tem um momento de choque muito grande, uns 15, tinha uns 80 meninos no local, 15 meninos já levantaram e saíram de cara, falaram assim, isso é ridículo, saíram de cara, e eu fiquei com os outros 65 para conversar. Conversei, fui metralhado de perguntas, fui metralhado das mais diversas maneiras de expressão. Quando terminou, não só os meninos gostaram, como a gente chegou para mim e falou assim, impressionante o que você fez. Eu não acreditava, eu jurava que eu ia ter que intervir para te salvar. Porque eu falei, esses meninos vão engolir esse cara, mas esse cara teve uma capacidade incrível de domínio de público. O que foi isso? Foi um momento de teste para mim, exatamente para trabalhar isso aqui que eu vinha fazendo há muito tempo. Gente, as experiências acontecem. Eu já caí do palco, eu já esqueci o que eu ia falar, eu já falei errado, erro de português, então já perdi as contas. Quanto nós vai que a gente solta, a gente tamo, você vai conjugar os verbos,
Aí quando você está falando, você conjuga na cabeça, aí você, caraca, presente, eu não lembro do passado, tem uns 3 nos passados aí, você solta um, você só vê o pessoal fazendo, Aí você, acontece, gente, no processo do aprendizado é assim. Ainda mais quando você começa a ocupar cargos mais altos, as pessoas começam a imaginar que você não comete erros. E acontece dos erros. O ponto é que, quando o erro vem, o que eu penso? Beleza, vamos aprender a manifestar mais ainda a vida, vamos melhorar, vamos treinar e vamos gravar positivo, porque a vida está dentro de mim. Essa simples ação transforma. Então, você chegar no espelho e começar a fazer um autoelogio. O que você gostaria de ser, que você ainda não é? Não é. Chega na frente do espelho, se olhe e fala assim, sou concentrado, sou bonito, sou alegre, sou responsável, sou inteligente. Se elogie e comece a trabalhar para manifestar aquilo que você realmente quer ser. E aí, na hora que você treinar e gravar dentro de você, aí você vai começar a ser uma pessoa diferente. Você começa a construir a sua autoconfiança e eliminar o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade nada mais é do que uma gravação equivocada dentro de você. Ela é equivocada, gente. Ela não é real. Não é real. E olha que interessante, isso não quer dizer que nós vamos nos tornar super-homens, gente. Eu tenho várias limitações, só que elas não são mais motivos de sofrimento. Por exemplo, se me chamarem para jogar futebol, as pessoas vão perceber que eu sou excelente preletor, porque eu jogo 0 futebol. Mas isso não é motivo de sofrimento. Por quê? Porque eu não empenho a minha energia para jogar futebol. Não é algo que me interessa na minha existência. Até porque eu não tenho nem tempo. Então, o que acontece? Então, não é algo que me traga sofrimento. Agora, se tem algo dentro que me traga sofrimento e eu quero manifestar, então vamos começar a trabalhar. Gente, isso aqui revoluciona vidas. Revoluciona vidas. Como eu faço para me tornar melhor? Primeiro descubra quem você é, para depois você começar a treinar e gravar verdadeiramente o que você é capaz. Aí vem, só abrindo o gancho, como é que funciona a pedagogia da Seichonoye? Como é que nós aprendemos na Seichonoye a ensinar? A base do elogio. Eu pego qualquer pessoa e eu busco algo na pessoa que seja real e eu a elogio. Nossa, você é maravilhoso nisso. A pessoa se sente feliz, o que grava dentro dela? O positivo. Quando nós fazemos isso com crianças, gente, nós fazemos máquinas de meninos maravilhosos quando nós os elogiamos. Muitas vezes a gente, no afã de querendo corrigir, a gente só aponta os defeitos, mas são os elogios que transformam. Olha que interessante. Só para finalizar, meu tempo já passou aqui, mas olha que interessante, Brasília é nacionalmente conhecida como a cidade que para na faixa de pedestre, não é? Aqui nós paramos na faixa. Tem cidades que se você botar o pé, acelera e joga o carro para cima de você, porque ganha ponto se atropelar o pedestre. Então o que acontece? Nós botamos o pé na faixa, nós paramos. Sabe como é que foi construída essa cultura? Todos nós achamos que foi na base da punição, porque botaram 2 policiais nas faixas de pedestre multando todo mundo. Mas as pesquisas feitas apontaram que não foi. O que mudou a cultura do brasiliense foi o elogio, porque começou a ter propaganda que falava, nós em Brasília paramos na faixa de pedestre. Nós nos sentimos engrandecidos com isso e nós começamos a fazer de forma natural. Hoje em dia, quem não para na faixa de pedestre é olhado assim, sem educação. Não tem ninguém, está deserto. Se você parar, esperar o carro passar, não tem mais ninguém. Mas você entra só para ver o cara parando. Porque nós somos educados. Nós aprendemos a ser assim. Isso foi feito na base do elogio. Nos locais em que não se trabalhou elogio, as pessoas não construíram essa cultura. Por isso que é tão importante, elogio verdadeiro. Não é elogio falso, não. Elogio verdadeiro. Se você começar a elogiar quem está do seu lado, se você começar a trabalhar isso, você vai ver como é que você vai transformando a vida das pessoas. Transformando a vida das pessoas. Para encerrar, um jovem, não aconteceu comigo, aconteceu com uma colega minha, ele cometeu um ato infracional, ele foi levado na presença da juíza, e a juíza muito bonita, quando o jovem chegou na frente dela, ele ficou encantado com a beleza dela,
E ele ficou assim, apaixonado, ele apaixonou pela juíza. E a juíza mexendo, e ele também, muito bonito. A juíza parou assim, quando ela levantou o olho, olhou para ele e falou assim, menino, mas você é bonito demais. E ele ficou assim, todo assim, feliz. Aí ela só virou para ele e falou assim, você não tinha que estar aqui. Você é um menino inteligente, você é um menino com capacidade. O que você está fazendo aqui? Você tinha que estar do meu lado, me ajudando a trabalhar e não me dando trabalho. Aquilo marcou tanto aquele jovem que ele saiu, mudou a vida, decidiu estudar e começou a estagiar dentro do tribunal. E um dia ele teve a oportunidade de encontrar essa juíza e falou assim, doutora, como você havia falado, estou aqui agora ao seu lado para te ajudar. É a força da construção, da autoconfiança que vence o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade não é você. O complexo de inferioridade não representa você. Todos nós temos limitações, todos nós temos defeitos, todos nós temos aquilo que precisamos vencer. Trabalhe a autoconfiança, crie essa força motriz que te impulsiona a você ser melhor. Entenda, você é vida. Trabalhe, treine e comece a conquistar a verdadeira confiança, que aí você vai gravando dentro de você a verdadeira transformação e você vai ver como em pouco tempo você será uma pessoa completamente diferente. Na Seitiané a gente tem uma frase que inclusive a gente utiliza muito nas repetições. Eu posso, eu consigo e eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Eu posso, eu consigo e eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Isso é para exatamente construir a autoconfiança necessária para você transformar a sua vida e eliminar qualquer complexo de inferioridade. Vamos lá então meditar, gente, para gravar ainda mais dentro de nós a nossa força. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar e assumir a posição de oração, por favor. Sentado na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero, para que os ombros fiquem bem relaxados, olhos fechados, semblante feliz. Vamos agora visualizar exatamente todos os atributos de Deus, visualizar toda a vida de Deus que habita dentro de nós e nos sentirmos realmente vivos, nos sentimos abraçados, cuidados, amados, protegidos, elevados por Deus, que é a vida que habita dentro de nós. Então vamos lá? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitiané, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo de infinita harmonia. Neste mundo da grande harmonia de Deus, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus engloba seus 6 atributos: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar a vida de Deus nos envolvendo, nos cobrindo, nos abençoando. Estamos envoltos numa luz. É a luz da vida de Deus que abarca toda a nossa existência.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce, cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce, cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura, abrir os olhos. Queiram ficar os presentes, queiram ficar novamente em pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar, por favor. Deixa eu trazer aqui o quadro. Gente, toda semana a gente passa pequenas tarefas que nos ajudam a fazer com que manifestemos a força que habita no nosso interior. Então, nós chamamos carinhosamente de dever de casa. Então, toda semana nós temos os nossos deveres de casa. E, basicamente, são exercícios simples. O nosso primeiro é a nossa meditação Shinsokan. Se alguém não sabe realizar a meditação Shinsokan, só ir no canal do YouTube da meditação Shinsokan. Lá nós temos uma lista de playlists só com meditação. Aí você pode fazer conjuntamente comigo a meditação. Tem de 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 minutos na meditação Shinsokan básica e 8 tempos diferentes na meditação Shinsokan para você visualizar as 4 mentes imensuráveis de Buda. Então, estão lá as meditações Shinsokan para você realizar. Então, todo dia realiza. Gente, não importa o tempo. Mesmo que seja um pouquinho, para você gravando dentro de você, a ideia de que a vida está no seu interior. Tá ótimo. O segundo, a gente pode repetir frases. Vamos colocar. Eu posso. Eu consigo. Eu mereço. Porque sou filho de Deus. Porque sou filho de Deus. Se quiser também, você pode botar porque sou vida. Fica ao seu critério. E ao final, muito obrigado. Muito obrigado é ótimo, vai gerando um sentimento de gratidão cada vez maior. Repete isso aqui, gente, repita. Umas 200 vezes por dia, para você ver o quanto que você vai começando a transformar. Transformar. Uma coisa, porque era tanto assunto para falar, que algumas coisas eu achava que seria até bom ter explicado na palestra, mas um ponto interessante é o seguinte, gente. A humildade verdadeira não é que se deprecia. A humildade verdadeira é que você reconhece a sua capacidade e mais, reconhece a capacidade em todo mundo ao seu redor. Então você não é melhor do que as pessoas. Você só está mais preparado para manifestar. É só isso. Então, a pessoa verdadeiramente confiante é aquela que sabe que ela é filha de Deus e o outro também é. Essa é a verdadeira humildade. Faz com que o outro cresça. Então, você colocar-se numa situação de pobre coitado, não é humildade. Você é vida. Se você é vida, você é capaz. Você tem condição de se elevar, superar, amar, fazer tudo o que você tem direito para cumprir a sua missão nessa existência, nessa vida. Então, desejo uma semana
abençoadíssima para todos. Para você de casa, meu muito obrigado e nunca se esqueça, você é capaz de realizar grandes feitos. Você só precisa acreditar e descobrir quem é você. Meu muito obrigado, feliz semana, um beijo no coração e até mais. Muito obrigado.